Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam e fazem com que esse programa continue no ar. Então, conheça as marcas que apoiam esse programa, as vantagens de conhecer as redes sociais deles e sigam, porque só assim a gente consegue trazer cada vez mais convidados especiais para vocês. Confira comigo. Conheça agora o nosso patrocinador Total Grass, a marca da grama sintética. Seja no setor esportivo ou no decorativo, a Total Grass reside na sua capacidade de oferecer uma experiência completa e diferenciada para você, combinando durabilidade excepcional, aparência natural e facilidade de manutenção. Além disso, a Total Grass se destaca pelo compromisso com a inovação contínua, atendimento ao cliente excepcional e sustentabilidade ambiental, garantindo assim para você, nossos clientes, que recebam não apenas um produto de alta qualidade, mas também um serviço e uma experiência que superam as expectativas. Isso é Total Grass, fornecendo soluções para vocês em gramado sintético que não apenas atendam, mas também excedam as suas necessidades. Conheça mais a Total Grass. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. Ah, eu preciso falar da agência Seeking. É uma agência de marketing 360 graus estratégico, dedicada a transformar os objetivos de seus clientes em resultados concretos. Com uma especialização ampla que inclui marketplace e estratégia de vendas, a empresa conecta marcas ao sucesso de forma inteligente e eficaz. Então, se você busca crescimento sustentável e uma presença marcante no mercado, a agência Seeking é a parceira ideal para levar sua marca ao próximo nível. Vem com a Seeking. É isso aí, se sua marca quiser fazer parte do NapaCast, mande um direct, procure a nossa assessoria que com certeza você terá muito sucesso aqui com a gente. E bora de convidado que começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que o nosso podcast busca histórias que inspiram e hoje não vai ser diferente. Um papo que vai ser bem legal para vocês sabem que eu curto muito o assunto. Afinal de contas, vamos falar de automobilismo, mas vamos falar de desenvolvimento, vamos falar de melhoria, de autoconhecimento, vamos falar de tudo com esse cara. Seja muito bem-vindo, André Bragantini. Du, obrigado, cara. Eu só vou brincar com você, porque assim, eu não sei se você ouviu, acho que você estava vendo o podcast lá, sim. Eu venho de Bragança Paulista. Então eu sou Bragantino. Nós estamos quase ali. Você é Bragantini e eu sou Bragantino. Né? Com muito orgulho. Cara, eu adoro automobilismo. Né? Eu tive o prazer de ter duas pessoas que falamos aqui um pouco de automobilismo no decorrer do podcast. Um deles foi o Felipe Giafone, né? Que teve uma generosidade enorme, vem aqui bater um papo comigo. Um abraço pro Giafone. E agora, há menos de um mês, o Otávio Mesquita veio aqui. Figuraça. Eu acho que na Stock Car ele é uma categoria, acho que é... Será que é Porsche que ele corre? Otávio? O Otávio competiu na Porsche, né? Ele competiu na Porsche muitos anos na Porsche. Né? Sim. E o Otávio, inclusive, competiu comigo no início da minha carreira. É mesmo? Você tá há 30 anos, cara, brincando de correr, cara? 30 anos, Me conte, André. Pô, contando um pouco sobre a minha história, minha família é muito tradicional no meio do automobilismo, né? A família Bragantini. Meu tio, já infelizmente falecido, ele foi um grande piloto na década de 70 e 80 e estava trilhando o caminho da Europa, até mesmo para chegar na Fórmula 1, mas ele infelizmente teve um acidente grave na Fórmula 2 no Chile, onde ele lesionou a coluna e ele teve que interrompeu a carreira por mais de um ano, e isso acabou prejudicando a carreira dele. Mas meu tio foi
na época, um dos melhores pilotos do país. Meu tio teve um campeonato que ele ganhou de 8 corridas, 16 baterias, ele fez 8 poles e 16 vitórias. Caraca. Invicto. Então, tipo assim, meu tio era um grande piloto, né? E meu pai começou a trabalhar nos bastidores com meu tio. Meu pai preparava o carro do meu tio, começou a cronometrar, trabalhou na organização da Fórmula 1 no final da década de 70, início da década de 80. E aí as coisas foram caminhando, meu tio na carreira dele. Aí nasceu, comecei a crescer e comecei a acompanhar meu pai de moleque. Eu ia na oficina do meu pai com 7, 8, 9 anos e gostava Curioso mesmo. de curioso. Gostava de pegar ferramenta, trabalhar no Legal. carro. E meu pai falou assim, pô, acho que esse moleque gosta do negócio. E aí, eu que sou portador da síndrome de Tourette, vou falar mais sobre isso com você. Meu pai achou que o automobilismo, de repente, na minha vida, traria um significado e até mesmo uma autoestima maior pra mim, né? Que vinha sofrendo com os espasmos, né? Uhum. E aí ele me deu um kart, com 9, 10 anos de idade. Já 2 tempos? Não, era 4 tempos 4 ainda. tempos. Eu lembro que era um motorzinho branco, Eu vim sempre motorzinho de de... kart, vou te contar isso. É? Cortador de grama, 5,5 cavalos. Beleza. Fiz 2 campeonatos. Coitado, o pai quase quebrou. Kart é muito caro e Cara, você é uma sabe brincadeira disso. cara. E aí eu fiquei parado. Ele tinha uma equipe de corrida, ele prometeu pra mim que quando eu fizesse 15 anos, se eu fosse um bom aluno, um bom filho, ele ia me dar um curso de pilotagem de presente. E ele cumpriu com a Assim promessa aconteceu. dele. E daí pra frente, cara, aí minha vida no automobilismo foi pra frente, deslanchou e até aqui, até hoje. E aí, André, quando você fala dessa transição e do seu pai o apoiar nesse sentido, o automobilismo vira um hobby ou vira profissão? Em que momento vira profissão? No início, meu pai falou assim, pô, vou colocar o automobilismo na vida dele pra ver se de repente isso ajuda ele, né? Na autoestima, na melhora. Só que quando ele percebeu que o negócio começou a caminhar bem, a gente começou a conquistar patrocínios. Cara, e posso te falar que com 2, 3 anos de carreira já era profissional. Eu com 18 anos já comecei a ganhar meu dinheiro pra competir. Então, aquela história assim, o que você vai ser quando crescer? Piloto de corrida. Piloto de corrida. Piloto de corrida. Caraca, André. E aí foi legal pra caramba, porque as empresas começaram a aparecer. Óbvio que no começo um amigo ajudava aqui, outro amigo ali. Aí começou a aparecer marca. E eu comecei a... Quando eu tinha no meu 2º, 3º ano, eu já tinha marcas fortíssimas no meu carro. Sempre na estoque. Na Fórmula 1. Fórmula 1. Comecei na Fórmula Fiat, na extinta Fórmula Não. Fiat. Os uninhos, Aham. câmbio 5 marchas, pneu radial. Que legal, cara. E aí depois da Uno eu pulei pro Palio, que aí a Fiat estreou o Palio, aí o Palio já pneu slick, um motor um pouco mais forte, 16 válvulas. E eu fui indo, né? E aí foi indo, e aí daí Palio, aí fui pra Corsa, aí Clio, Copa Clio, aí cheguei na Stock Car. Competi alguns anos na Stock Car. E aí na minha carreira já competi de Porsche, de Mercedes, até o último título Que agora, né? Agora, nesse final de semana da Copa da HB20 Racing Cup. Você foi campeão. Eu fui campeão. E o carro é um Uno moderno, né? Também pneu radial, 5 marchas mecânico, motorzinho de 150 cavalos. É a mesmo carrinho parecido com o que eu comecei minha carreira há 30 anos O atrás. que é o mais bacana de correr? Eu sou conhecido no Brasil por ter uma grande intimidade com carros de tração dianteira, né? Então a gente tem categorias de tração dianteira, tem categorias de tração traseira. O Stock, a Porsche, por exemplo, são carros de tração traseira. HB20, Turismo Nacional, são carros de tração dianteira. São carros que geralmente têm uma potência menor, mas exige um outro tipo de pilotagem. Aquela pilotagem que você lança a traseirinha, o carro anda de lado. E a tração traseira, aquele carro mais forte, que você para, contorna, acelera. Então é uma técnica um pouco diferente. Eu sou considerado especialista na tração dianteira porque 90% da minha carreira foi feita em cima de carro de tração dianteira. Mas já competi de todos os tipos de carro, até de tração nas 4 eu já competi, entendeu? A Mercedes, na época que eu competi, a Mercedes CLA, é tração integral. Então, assim, 70% na dianteira, 30% na traseira. Então, assim, é bacana, é outra guiada. Qual a adrenalina hoje de uma corrida? Cara, é sensacional, né? Pra mim é aquilo que eu falo. Antes eu tinha como um hobby, continua sendo meu hobby diverte. porque eu faço por amor e me Que divirto. legal. Então, tipo assim, eu tive até nesse final de semana
Um cara que compete comigo, o Agostinho Ardito, que foi um dos grandes rivais nesse campeonato, ele falou pra mim, pô, André, o mais bonito de ver em você é o amor que você tem pelo negócio. E eu tô há 30 anos no automobilismo, e se eu competir mais 20, se eu competir até os 70 anos, porque o automobilismo Permite tem isso, uma você não precisa se longevidade. aposentar, né? Não, você pode ir mais adiante. É o amor, né, pelo negócio. Então, assim, é um negócio que é o que eu mais amo fazer, é o que eu mais sei fazer. Então, pra mim, é uma satisfação enorme. Essas categorias, André, no Brasil hoje, existe um calendário anual dessas corridas? Ou seja, você está em atividade todo mês? Ou não, é uma temporada, são 3 meses só de corrida e acabou. Como é que é pra galera entender como é que funciona isso? Pra galera entender, o nosso campeonato, o nosso calendário começa praticamente após o carnaval, geralmente começo de março. E a gente estende até quase o Natal. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com corrida até 22 de dezembro desse ano, véspera de Natal. Mas aí, outra categoria. Outra categoria. Porque assim, além de competir, eu tenho um trabalho de coach dentro do automobilismo. Então eu instruo pilotos, tanto gentleman drivers como pilotos novos que querem ter uma carreira no automobilismo. Legal. Então eu treino esses pilotos, né? Eu coordeno o curso de pilotagem. Então, além de competir, eu competi esse ano na HB20 Racing Cup, mas eu trabalho como piloto consultor na Copa Hyundai HB20, que é o nacional. Eu trabalho também como coach de piloto na Turismo Nacional, na TCR, na MG Cup. Então eu tenho algumas categorias que eu trabalho fazendo esse trabalho de coach, de instrutor realmente, né? Então eu faço trabalho de rádio, de telemetria, onboard. Então eu instruo o piloto para ele evoluir na pilotagem dele. Então meu calendário é quase tudo. todo final de semana. E é mais difícil hoje pilotar ou ensinar? Cara, eu vou te falar. Eu acho que você passar o que você sabe para outro piloto é uma responsabilidade, né? Porque você não pode falar besteira, né? Você tem que falar com propriedade em cima daquilo. Só que a dificuldade, quando você guia um carro de corrida, você sabe o que você tem que fazer, de uma certa forma. Só que quando você instrui um piloto, tem um piloto que tem uma característica, tem piloto que tem outra, tem piloto que gosta do carro de um jeito, tem piloto que gosta do outro, tem piloto que assimila de um jeito, tem piloto que assimila de outro. Então, assim, cara, o desafio é uma responsabilidade grande você entender qual informação cada piloto aceita, né? Você não dá pra ter a mesma linguagem com todos os pilotos iguais. Então, você precisa ter uma linguagem diferente para cada perfil. Entendi. Eu acho engraçado que você fala, porque realmente, quando a gente fala de ensinar algo técnico, né? Se eu vou ensinar matemática, 2 mais 2 é 4. Uhum. Exato. Uhum. Né? Agora, você ensinar, eu acho que o piloto tem muito feeling, né, cara? Olha, se o vento estiver assim, olha, se você sentir isso, ó, se o carro viesse olhar dessa forma, olha, você vai entrar na curva dessa forma, porque é o jeito que eu gosto de entrar, mas não é assim, aí você desacelera aqui, mas é no seu... Cara, deve ser muito difícil de conseguir transmitir isso, né, André? Uma coisa que eu posso passar pro pessoal é que, por exemplo, se você tem uma mudança de temperatura, você pega um dia que tá 15 graus ambiente, você pega outro dia que tá 30 graus ambiente. A pista, a calibragem, ela funciona de um jeito diferente. Muda tudo. Então muda o setup do carro. Então assim, a gente precisa... Cada semana que a gente vai para o autódromo é uma condição diferente. Então a pilotagem muda, a técnica muda. Então isso é super legal, porque é uma coisa que não tem uma rotina, né? Você tá sempre mudando, sempre se adaptando a situações diferentes. E quando chove? Então, tipo assim, é muito, muito legal. Por exemplo, a Copa... É Copa que fala? Ou HB20? HB20 é o Racing Cup. Acontece só em São Paulo ou vocês rodam pistas no Brasil? Então, a gente tem uma diferença da HB20 Racing Cup para a Copa Hyundai HB20. A HB20 Racing Cup, ambas são a mesma organização. É a H Racing que organiza as categorias. Só que a HB20 Racing Cup, que é a que eu competi, ela é uma categoria regional. Então, ela corre em Interlagos, Velocitar e, esporadicamente, a gente acaba levando uma para Goiânia. Então, é um campeonato mais regional, com os HB20 antigos, então aquele formato do HB20 inicial, tá? Com câmbio mecânico, 5 marchas e o pneu radial. Na Copa Hyundai HB20, que corre junto com o evento da Copa Truck, onde o Giafone corre, então a gente tem um campeonato nacional, que a gente faz Brasil inteiro, já com os carros atuais do modelo do HB20 e com câmbio pedal shift, que é o borboleta atrás do volante. Então assim, mecanicamente o motor é o mesmo. Usa a mesma mecânica 1.6 do HB20. Para ambos os carros de 150 cavalos. Só que um tem um carro moderno, mais moderno, com um câmbio pedal shift, e o HB20 Racing Cup é a categoria que corre com os HB20 antigos.
Esse carro, ele até te ensina mais na pilotagem. Então, é uma boa preparação uma escola para o piloto que quer ir para a Copa HB20. Então, assim, a categoria foi criada nesse intuito. Mescla pilotos novatos, aqueles que saem do kart, aqueles que fazem por hobby, e esse cara se prepara bem para ir para a Copa Hyundai HB20. Para você ter uma ideia, esse ano o Felipe Malinowski foi um dos meus grandes concorrentes no campeonato. Brigava comigo pau a pau para ganhar a corrida. Ele surgiu uma oportunidade para ele fazer a Copa Hyundai HB20 no carro de um outro piloto. E ele já começou a andar entre os 5 primeiros, já ganhou corrida esse ano. Por quê? Porque é uma escola bacana. Uma escola que funciona. Funciona. A estrutura do carro, quando a gente vê numa Copa HB20, por segurança do piloto, muda a estrutura de chassi, de gaiola, de proteção, tudo? Ou o carro mantém... Não, o carro mantém muito da mesma preparação em todos os sentidos, de gaiola, de Santo Antônio. Santo Antônio praticamente é o mesmo aplicado nos 2 modelos, porque muda muito pouca coisa no chassi. Então, a gente praticamente aproveita a mesma estrutura. Quando o carro é mais novo, a gente tem um pouco de modernização na montagem. Então, a gente acaba tendo um cano numa posição um pouquinho diferente, outra, mas a estrutura básica é a E mesma. a parte exterior estética? É tudo... não é metal. É lata. É? É lata, bateu. Funileiro, trocou, porta. Ah, é? É, lá. E na HB20, a gente tem uma política lá, né? O Daniel Kellerman, que é o dono, tem uma política que obrigatoriamente você tem que estar com o carro inteiro competindo. Se o piloto bateu na corrida, caiu o para-choque, até mesmo para a imagem da marca, é proibido que esse piloto fique andando sem para-choque. Ele tem que recolher aos boxes, colocar um para-choque novo e voltar. Obviamente que a corrida dele acabou. Mas, assim, sempre tentando manter o visual, a estética Porque visual. é uma marca, né? Porque Não é uma marca, né? Tá carregando uma marca importante, né? E André, no início do nosso bate-papo, você falou assim: quando eu tava ali na adolescência, na infância e tal, o meu pai me levou no kart no intuito de me ajudar a melhorar a autoestima, enfim, em função de uma síndrome que eu tenho. O quanto isso realmente foi válido e o quanto mudou isso e quanto você sente que isso realmente agregou. E aí você explica um pouquinho pra galera entender também do que eram esses espasmos, do que é a síndrome pro pessoal. Bom, os meus espasmos, a síndrome de Tourette, nada mais é do que espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo ou pela voz. Como tiques nervosos, né? A palavra popular é um tique nervoso, né? Só que é incontrolável. Então, assim, a síndrome de Tourette, ela surge mais ou menos quando o portador tem uns 4, 5 anos. Ela se desenvolve na adolescência, então os tiques eles mudam, eles vão mudando. Chega na fase adulta, estabilizam os tiques mais ou menos, e conforme o portador vai ficando mais velho, a tendência é diminuir um pouco os tiques. Ela não tem cura, não existe cura 100%, mas eu fiz uma cirurgia em 2008, que é a instalação de um marca-passo cerebral ligado ao cérebro, 2 eletrodos no lóbulo frontal, emitindo sinais para que o portador tenha o ajuste, o controle disso. A melhora ela não foi imediata, ela não é imediata. Só que ao longo eu já tenho 16 anos que eu fiz essa cirurgia, com 3, 4 anos de cirurgia eu já estava praticamente 80, 90% curado. Então eu falando com você e para quem tá me vendo, às vezes não entende, porque eu tenho muito pouco espasmo hoje, né? Mas isso na minha vida me atrapalhou durante muito tempo. E meu pai viu no esporte uma oportunidade daquilo me ajudar, dos espasmos diminuírem, porque essa síndrome, quando você está concentrado, ela praticamente cessa. Igual, por exemplo, você pega um gago que canta. Eu fui gago. Gago. Você dá o microfone, ele canta perfeitamente, não tem a gagueira. E assim, os médicos não explicam por que Isso acontece. que você concentrado, você não tem os espasmos, os tiques. Então eu não tenho. Eu dentro do carro de corrida, as pessoas olhavam pra mim e falavam: não, como que esse moleque consegue guiar? Porque antes da cirurgia eu já não tinha mais qualidade de vida. Então eu suava muito, eu gesticulava a cabeça, pescoço, era tique, eu gritava muito, porque eu tinha os tiques vocálicos, então eu soltava gritos. Então eu ia em restaurante. Mas nesse caso, quando você era colocado numa situação de nervoso, aumentava? Nervoso e ansiedade aumenta Mas daí na muito. corrida, cara, o cara me fechou. E se vem o espasmo não atrapalha você na pilotagem? Não. Tipo, de fechar o olho, de não Não. enxergar? Não. Cara, sabe por Só quê? Porque eu curiosidade, acho que, André. assim, é legal a tua pergunta, é muito bacana. Porque assim, concentrado, você não tem. Então dentro da corrida,
Óbvio que é importante o piloto tentar manter a maior concentração e numa situação de um acidente, de um toque, também tentar controlar aquelas emoções, né? Eu concentrado, cara, eu não tinha quase nada. Então, às vezes, eu lembro que tinha um preparador meu, que às vezes ele via a minha câmera on-board, eu tava dentro do carro na reta, meu bracinho fazia assim, ó. Eu esticava o bracinho só pra dar uma esticadinha, sabe? Só que aí chegava na freada, eu segurava, trocava a marcha, contornava, nada. Entrava na reta. Era o máximo que eu tive. Era o máximo. Hoje, nem isso eu não tenho quase. Então, assim, o esporte realmente, o meu pai viu uma forma, meu pai e minha mãe viram que isso, pra mim, poderia me ajudar muito, e me ajudou. Me ajudou. Eu posso te dizer que o esporte salvou a minha vida. Eu acho que eu não sei o que eu seria se eu não fosse um piloto de competição, se eu não tivesse algo pra realmente me dedicar. E não só no sentido físico da coisa. O esporte, ele ajuda também na autoestima. Porque quando você, que tem uma síndrome, você competindo de igual pra igual, com um piloto teoricamente normal, não que eu não fosse, mas que você consegue competir de igual pra igual e até vencê-lo, cara, isso pra mim trazia uma satisfação que eu falava, poxa, mesmo eu com os meus espasmos, eu posso vencer na minha vida, entendeu? Então eu posso vencer uma corrida, eu posso vencer objetivos. Então, tipo assim, isso sempre me ajudou. E hoje, né, eu passo isso pras pessoas. Eu tento passar inspiração e motivação pra pessoa falar, pô, se esse cara aí que Conseguiu. teve tudo isso conseguiu, por que que eu também Eu não não. posso conseguir? Entendeu? Eu acho que a gente pode, qualquer um pode conseguir o que quiser, entendeu? Então, é o que eu falo, hoje eu até tenho o meu projeto Ultrapassando Limites, que eu vou até te contar um pouco. Pode contar já. E é um projeto que engloba. Em 2017, eu fiz uma matéria para um canal de televisão e foi uma matéria muito bacana, que falava da síndrome de Tourette. Falava do André, portador da síndrome, não o André piloto. E muita gente entrou em contato comigo, muitos pais, falando, relatando experiências e pedindo ajudas, pedindo conselho. Cara, aquilo pra mim eu falei, pô, peraí. Eu tenho certeza. Ali eu tive a certeza que eu não vim com a síndrome pra passar vergonha. Eu vim com ela porque eu tinha alguma missão aqui. E eu senti a necessidade de criar um projeto pra realmente levar essa história adiante pra mais pessoas, né? E eu criei o projeto Ultrapassando Limites, que envolve a minha biografia, que foi lançada há 2 anos, que conta como que a minha história desde o começo da minha vida, como a síndrome surgiu, como a minha família me ajudou e como o esporte me salvou. Então ela é um livro praticamente de autoajuda que eu levo para as pessoas. Eu tenho minhas palestras motivacionais, que eu levo minhas palestras, que ela tem 3 pilares: concentração, constância e autoestima. Através desses 3 pilares, mostram como que eu, durante a minha vida, consegui superar a síndrome que eu tenho. E eu faço também ações sociais. Então, tipo assim, ações sociais para quem não tem condição de ter uma palavra, de ter uma palestra. Então, eu percebo que hoje eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, esse é o propósito da minha vida hoje. É o que eu falo. Isso aqui é o símbolo de uma conquista. Mas a minha maior conquista não é isso aqui. Não é o meu pódio em primeiro lugar. A minha maior conquista é um pai chegar pra mim, uma mãe chegar pra mim, que nem uma mãe já chegou e falou: André, comprei seu livro. Meu filho tem 13 anos, ele é portador, ele passa o bullying na escola. Só que hoje ele leva teu livro debaixo do braço e mostra pros amiguinhos que você venceu e ele também vai vencer. Então, cara, isso pra mim, assim, não tem troféu que valha mais. Não tem conquista que valha mais pra mim do É que muito legal isso. você falar isso, André, porque assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar do bullying, eu acabo falando, porque eu fui sócio, acho que, da primeira empresa de combate ao bullying do Brasil, no sentido de realmente contextualizar isso, né? Aham. E puxando lá na sua adolescência, obviamente era, né, somos próximos de idade, Uhum. né? Mas lá atrás, o mundo era outro, né? Se talvez hoje o André tivesse... Se o André fosse um adolescente hoje, a propagação de uma difamação, de uma brincadeira, machucando uma rede social, se propagava muito rápido. Ó o André aqui. E mostrava. Naquela época, sei lá, Uhum. há 25, 30 anos atrás, era algo no sentido de, "Ah lá, olha ele, olha não sei o quê, brincadeira, o que for tal." O André lidava bem com isso, e o André, olhando pra trás hoje, fala assim, eu só lidei bem com isso em função disso. Como que era isso pra você? Cara, eu vou te falar, foi muito difícil pra mim na fase da adolescência. Eu tive episódios bem marcantes na minha vida. Só que eu sempre tive uma família sensacional. E eu tenho até que tomar cuidado pra falar dela aqui pra você, porque eu me emociono sempre que eu falo.
Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, são pessoas que sempre me apoiaram independente de qualquer coisa e sempre fizeram tudo por mim pra me deixar numa situação mais confortável possível. E muitas pessoas que passaram na minha vida me ajudaram e eu não posso ser injusto de não agradecer. Mas isso pra mim teve um momento que eu cheguei a me revoltar um pouco. Que eu perguntava pra Deus, falava, poxa, por que que eu tenho que ter isso? Por que que eu tenho que passar tudo isso, passar essa vergonha? Eu ia num restaurante com os meus pais, eu gritava, eu queria me enfiar debaixo da mesa, cara. Porque as pessoas olhavam e fora as pessoas que eu via me imitando, tirando sarro. Tipo, eu me sentia o patinho feio, sabe? Muitas vezes na sociedade, de falar, pô, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Cara, hoje eu olho pra trás e eu sou grato por ter tido a síndrome. Eu não sei o ser humano que eu seria se eu não tivesse tido essa síndrome, porque ela foi minha maior professora na vida. Ela me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, a ter empatia pelas A luta é pessoas. outra, né? A luta é outra. Então a tua visão é outra. Quem não tem nunca vai ter essa sensibilidade de entender o tamanho disso, o tamanho que isso representa na minha vida. Hoje, eu agradeço a Deus por ter me colocado ela, porque ela me ensinou e hoje ela me ajuda a também ajudar outras pessoas, né? Pode parecer meio clichê falar isso, mas a gente vive num mundo hoje que é mais inclusivo, como você disse. Se eu hoje fosse um André de 15 anos, talvez eu teria mais repercussão, porque é mais fácil quando você é jovem de se propagar, mas eu conto com a ajuda de pessoas como você e como outras pessoas que me ajudam a levar essa história e alcançar um público que eu almejo, que eu pretendo alcançar. Então, pra mim, cara, o propósito meu é esse hoje, entendeu? Eu não me canso de falar, não tenho vergonha, não tenho vergonha de falar o que eu já passei, eu já tentei suicídio, eu já cheguei no fundo do poço e eu superei. E hoje eu sou um André que venceu barreiras e obstáculos. Mais do que vencer nas pistas, eu tô vencendo também na minha vida e ajudando pessoas também a vencer É também. isso, cara. Eu acho que o propósito é esse, né, André? Uma baita lição de vida ouvir você falando isso, porque muitas vezes a gente enxerga dentro de um esporte, me permito falar isso, mas Uhum. é óbvio, você falou até no início isso, Uhum. né? É um esporte muito elitizado, porque é um custo muito alto, né? Você ter um kart, eu fico imaginando né, Sim. numa categoria acima e isso vai somando, o quão Uhum. difícil é. E esse julgamento é assim, pô, André é fácil, o tio corria, o pai conhece, não sei o que, tá de boa, tá brincando com isso. Mas quando você tem essa leitura, entender que eu posso trabalhar com isso e eu posso mostrar pro mundo que é possível conviver com a síndrome, é possível conviver com um esporte que é difícil e se manter, né, atual no mercado, que daí Uhum. você buscou outras frentes, cara, é esse o aprendizado que a gente leva da vida, né, cara? Eu acho que esse é o grande propósito, esse é o grande porquê, né? É porque existe, né? Cara, é o que eu falo, eu aprendi muito na minha vida, pessoas maravilhosas se passaram na minha vida, se passam até hoje. É o que eu falo, cada uma me acrescenta de uma forma, né? Então, é o que eu falo, a gente tem que ter a humildade de estar sempre querendo aprender, né? As pessoas dentro do automobilismo chamam de professor, 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 mas o professor que eles te falam tá sempre aprendendo com outras pessoas na vida, não só na profissão, nos exemplos. Eu tenho muitas pessoas que eu vejo que são exemplo pra mim, porque eu sou um ser humano, cara. Tem dias que eu também não tô bem. Tem dias que eu tô pra baixo, que é difícil. Tem dia que eu não quero levantar da minha cama, cara. Tem dia que eu abro os olhos e falo, meu, não tô com E é disposição. o seu direito, né, E é o André? meu direito. Mas o que eu acho mais legal dessa sua fala é o sentido de eu tô construindo, eu Uhum. acredito, né? Eu posso mudar, eu posso não acordar bem, mas o ter o exemplo, o dar o exemplo é difícil, né? Sim, é difícil. É o que eu falo, eu sou um ser humano em construção. Tô em construção. A gente eternamente está em construção, né? Então, é o que eu falo, eu tenho meus erros, meus defeitos, tenho minhas qualidades, meus defeitos, erro até hoje, mas eu tento minimizar meus erros. Eu tento encontrar uma forma de poder realmente me superar cada dia mais, olhar para exemplos na vida, em programas e falo, puta, esse cara me inspira, essa mulher me É inspira. isso. Pô, eu quero conseguir também, ela consegue, eu consigo. Eu também me olho dessa forma. Às vezes eu me olho no espelho, falo, puta, que dia difícil, mas eu sei que é um Vai dia, dar, é mais um mas vai dia, dar. é mais um dia. Outro É. dia vai virar e vai ser diferente, entendeu? Por isso, gente, pegando essa fala do André, se inspire em coisas boas. A rede social tem tudo. Se você abrir sua rede social agora, você vai encontrar de tudo, coisa boa, coisa ruim, tiração de sarro, provocações, polêmicas. Cara, o seu tempo de assistir o vídeo
da maldade ou da bondade é o mesmo. Pense pelo lado bom, né? Se inspire em pessoas que possam agregar. E diante disso, André, te trouxe presentes. Que beleza. Chocolate, Ô, tem louco. trufa, barra de chocolate, tem um monte de coisa pra você de Ó, chocolate que de chocolate. beleza. É lá de Bragança, é uma delícia. Não trouxe uma coisa do Bragantino pra você. Aliás, Bragantino, Red Bull Bragantino. Tá na hora de estar aqui comigo no podcast, né? E uma outra marca que me ajuda, inclusive não sei se tá terminando, que fase que tá, mas tá fazendo aí o gramado do Pacaembu aqui, fez o estádio do Botafogo, especialista em gramado sintético. Te mandou pro seu escritório um tapetinho de grama sintética. Sensacional. Né? Eles são referências no país, faz os campos do Ronaldo Fenômeno, enfim, tal. Um tapetinho pro seu escritório aí, pra sua oficina lá, pro seu box. Já enfim, visualizei o meu lugar lá. Obrigado. André, de antemão, a gente fez um podcast rápido, eu vou compartilhar com o meu público aqui, porque aqui não tem corte, não tem nada. O André teve uma generosidade enorme em vir participar do podcast hoje, de uma forma muito rápida, muito assim, André, vem pra cá agora, e ele se deslocou sem nem pensar, sem titubear, e a gente tinha uma janela na agenda bem curta, e eu quero deixar aqui que a gente tá agora nessa última temporada, 2024, mas eu queria muito que em 2025 a gente voltasse, até me veio na cabeça agora se a gente não faz um podcast... sei lá, numa corrida, num treino, levar e a gente fazer um bate-papo desse dentro de um carro lá, enfim. Tô viajando aqui, se a gente não pode entender um pouco mais pra gente propagar essa informação, porque queria eu ter mais tempo pra gente falar, porque eu acho que acima do que falar de um esporte, acima do que a gente falar do automobilismo, acima do que a gente falar de uma síndrome, mas é falar de um homem hoje falando, cara, é isso que eu posso levar. E hoje eu tenho certeza que nesses minutos que nós tivemos juntos, nesses 30 minutinhos que nós tivemos juntos, que o público que ouviu fale, caraca, eu precisava ouvir isso. Então, André, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela generosidade, pela correria que foi, porque, cara, foi corrido pra cacete pro André vir pra cá. Ele tava do outro lado da cidade, veio correndo com a maior boa vontade do mundo. Então, obrigado. Coração, cara. Du, cara, eu vou ser sincero pra você. Eu acho que eu acredito em propósitos, né? Então, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade de eu estar aqui podendo falar sobre isso, sobre minha vida, minha carreira. E, cara, eu acho que Deus nos dá oportunidades. Então, assim, o chamado dele é sempre assim, cara, vem, que eu sei que você vai ter uma oportunidade de falar com as pessoas. Então, assim, não importa pra mim onde eu tô, onde eu não tô. Cara, se eu não tô com compromisso, pra mim foi um prazer vir pra cá. Eu vim feliz pra cá, porque eu sabia que ia ser um bate-papo super bacana. E é isso, cara. Agradecer todo mundo que torce por mim e me acompanha. E que eu tenho muito incentivo, cara. Muito incentivo. Muita gente me manda mensagem de uma palavra bacana, sabe? Então eu sou grato a todas as pessoas por isso. E obrigado mais uma vez. Conta comigo. Vamos fazer esse bate-papo num lugar bem legal. Vamos fazer isso. Vai ser bem legal. Vamos criar. Nunca vivenciou isso aqui. Acho que vai ser bem divertido. Vai ser bem legal pra galera conhecer em loco aí. Vamos criar. Aliás, André Bragantini nas redes sociais. Joga lá. Segue, porque pra gente propagar a informação, a gente tem que ajudar as pessoas. E não custa, eu sempre falo isso, não custa nada. Então você tá no seu carro agora, parado no trânsito, digita aí no seu Instagram, André Bragantini, vai aparecer a cara desse cara lá, com o macacão de corrida que for, só colocar seguir. O quanto isso nos ajuda, não custa nada, eu falo, não é valor, não é nada, a gente precisa propagar a informação, e só o ato de você colocar seguir nos ajuda a levar mais histórias como essa. Então, André Bragantini nas redes sociais, nas corridas, torce por esse cara, hein? Valeu, André. Valeu. Até a próxima. Tamo junto, cara. Valeu, Obrigado. tchau. Valeu. Obrigado, gente. Até o próximo episódio que tá sensacional, hein? Vem comigo.